Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 25 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou Leonardo Mataruna. E vamos mais uma semana abordar temas do futebol brasileiro, do futebol português, também da UAE Pro League dos Emirados Árabes Unidos. Estamos disponíveis em várias aplicações de podcast e agora também na página de Facebook Quarentena da Bola, por Rémulo Jonatas. E eu queria começar por fazer o agradecimento ao Rémulo por nos receber neste projeto novo da página Quarentena da Bola no Facebook, onde estaremos todas as semanas assim que gravarmos o podcast, agora à distância, não presencialmente. São os sinais dos tempos, não é, Léo? É verdade. Estendo aí os agradecimentos mais uma vez e vamos que vamos, né? Temos que nos adaptar aos novos tempos, às novas rotinas, né? A vida não pode parar. É claro que agora um pouco menos acelerada, mas há que seguir em frente, Pedrão. Claro. E por falar em seguir em frente, vamos começar, como sempre, pelo Brasil. Parece que há novidades relativamente às janelas de transferência, certo, Léo? Opa, Pedro, essa é uma grande novidade. A janela de transferência que deveria ser fechada agora no dia 1º de abril, no dia 2 de abril, recebeu uma nova forma de tratamento. A CBF estudou o caso e decidiu manter a janela de transferência aberta, sim, até 2 de abril, mas 2 de abril de 2021. Ou seja, isso aí, rapaz, abre uma lacuna enorme não só para as transferências, mas para aquelas combinações e jogadas que os empresários podem fazer aí de empréstimo, devolução, movimentação, com tudo que é jogador, Pedro. Vai ser. Olá, uma pergunta agora que estavas a falar disso, veio-me aqui à cabeça uma questão. No Brasil também, dia 1 de Abril, também é dia das mentiras? É verdade, é dia das mentiras. Dia das mentiras. Em Portugal também, hein? Portugal também. Pelos vistos é um fenómeno mundial. Não, mas é como tu dizes, é interessante estar aberto um ano inteiro a janela de transferências, vai abrir um precedente que vai ser interessante de seguir, de perceber como é que tanto os clubes como todos os outros agentes se vão comportar. Basicamente, se o Brasileirão, entretanto, começar em junho, o Brasileirão vai estar a ser jogado, portanto, com a janela de transferências abertas, certo? É verdade. Essa questão de alteração de janela de transferência já aconteceu há um tempo atrás, né? Em 2012, a gente teve uma alteração e uma expansão da janela de transferência que fecharia em abril para junho e julho, né? E que depois ficou alterada para 12 de janeiro até 4 de abril e se manteve até então. Só que em detrimento da epidemia, né, do Covid-19, não se sabe ao certo quando que vai terminar, né? E não sabe ainda como é que vão ficar os torneios nacionais, né, Pedro? Essa é uma grande incógnita, né? Até se discutiu na semana passada com dirigentes europeus da UEFA uma possibilidade de fazer uma competição virtual caso não seja liberada o retorno dos estádios. Os clubes convocariam e faziam um acordo, né, junto às produtoras de games, né, para que em vez de uma pessoa controlar, por exemplo, um time inteiro jogando, cada jogador controlaria o seu próprio jogador e todos os 11 jogadores em campo estariam jogando ao mesmo tempo, mas das suas casas, né? Uma partida de futebol um contra o outro. O que tu pensa sobre isso, Pedro?
Acho que é um projeto interessante. Nós em Portugal, como eu te disse a semana passada, nós estamos a fazer isso, mas portanto, há um jogador denominado por cada equipa para controlar a sua própria equipa e controla a equipa toda. Portanto, tanto quanto me apercebi, controla a equipa toda. Esse projeto de cada jogador controlar o seu jogador é ainda mais interessante e vai ser mais apelativo seguramente, não é? Para tentar de alguma forma mitigar este vazio competitivo que está a existir neste momento e que provavelmente ainda vai existir por mais alguns meses. Mas, Léo, havia uma pergunta que entretanto queria fazer. Qual é então o período normal da janela de transferências no Brasil? Portanto, excluindo esta questão agora do vírus, habitualmente qual é o período em que as janelas de transferências estão abertas? Geralmente é no primeiro trimestre do ano, né? Mas agora vai ficar aí aberta por muito mais tempo. Essa decisão já foi aprovada em primeira instância e só falta ainda mais uma reunião para que seja colocada a medida em prática. Vale lembrar que faltam poucos dias para que isso aconteça e vamos ver o que vai dar, Pedro. É realmente um assunto que interessa a todos os empresários e aos próprios jogadores, né? Porque a partir disso amplia-se as possibilidades de negociações para o corrente ano e para o próximo ano, né? Claro, claro. Mas então isso significa, portanto, que só durante o período dos chamados estaduais é que a janela está aberta. Assim que começa o Brasileirão, os clubes não podem assinar com mais jogadores, correto? Correto. Podem transferir para fora, mas para dentro não. Exatamente, exatamente. Ok. Uma coisa interessante assim com a questão do coronavírus é que a Confederação Brasileira de Futebol passou a dar uma certa visibilidade, uma maior visibilidade, né, à seleção feminina. Né? Então, se você hoje visita o website da seleção brasileira de futebol, a primeira coisa que vem não é a primeira notícia que vem não é da equipe masculina, mas sim da equipe feminina, né? E isso é bem interessante em relação não só à organização do futebol, mas falando também sobre a preparação para Tóquio, os melhores vídeos para se assistir durante a quarentena, os comunicados dos atletas que estão lesionados. Então é algo que realmente chamou a atenção e vale a pena parabenizar aí a CBF por essa iniciativa de dar um espaço no mês das mulheres, né? É importante falar isso, Certo. né? Ao futebol feminino. Importante lembrar que mesmo de casa, a seleção brasileira de futebol, a comissão técnica, né, tem se reunido por videoconferência, reorganizando o planejamento para o corrente ano e também para não perder o foco em relação aos jogos de preparação para a Copa do Mundo. Né? Certo. Uma outra questão é que também a CBF criou a questão de uma competição de esporte, né? E que vai ficar aí disponíveis nas plataformas de PlayStation e Xbox. O evento que vai acontecer na Dinamarca, na verdade, vai ter um apoio da própria confederação para que se ganhe aí um valor e um respeito maior. Né? Então, E portanto, vai ser com as equipas da Liga Brasileira, do Brasileirão? Então, a ideia seria um campeonato entre seleções, né? Seria Ok. uma Copa do Mundo. Então, Certo, certo. vamos ver aí a questão da E-Nations Cup. Como Já tem nome e já tudo. tem nome, mas sinceramente não sei se tornar, vai ganhar o mesmo peso do que é a Copa do Mundo de Futebol, né? A gente sabe que mesmo que o mercado de games seja um mercado forte, né? A gente fica aí meio apreensivo, né?
Eu diria que é um produto diferente, certo, Léo? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. É como a gente tem outras formas do futebol. O futsal, né? O futebol de areia não deixa de ser o futebol, mas através de outras formas de expressão, né? Mas agora os jogadores vão poder utilizar todos os talentos que normalmente desenvolvem nas concentrações, não é? Quando passam algum tempo a jogar videogame. Podem agora usar essas técnicas que entretanto foram adquirindo nos estágios para agora porem ao serviço também dos seus clubes, mas de uma forma diferente, não é? Nestes tempos que vivemos, são as alternativas possíveis para de alguma forma irmos continuando com a vida para a frente e continuando de alguma forma a seguir futebol e a viver o futebol, mas agora numa perspectiva e num contexto completamente diferente daquele que estamos habituados. E vale lembrar que, enquanto a gente está aqui no debate, eu acabei de averiguar aqui que a FIFA acabou também apoiando o evento, né? E aí o que seria o E-Nation Cup passa agora a se chamar FIFA E-World Cup 2020. Pois, a FIFA normalmente tem estado a apoiar esse tipo de iniciativas e normalmente apoia os jogos, nomeadamente o FIFA, que tem exatamente o mesmo nome. É uma instituição que normalmente apoia esse tipo de atividades, porque eu creio que eles também já perceberam, principalmente na perspectiva de negócio, que é um bom negócio, Sem sombra de obviamente. dúvidas, né? Não só do ponto de vista do consumo, de compra e venda do próprio jogo, né? Como a comercialização dos jogadores também. Existem créditos digitais, né? Que de maneira virtual circulam dentro de uma moeda esportiva, né? Então, os jogadores podem comprar e vender jogadores e tudo isso representa uma transação financeira. E, além disso, existe o espaço ainda para os patrocinadores, que geralmente são os mesmos patrocinadores do Mundial de Futebol, que estão presentes ali nos banners, né, estão presentes durante toda a apresentação do jogo. Né? Então, a vinculação das marcas é algo que representa não só a entrada, mas também a entrada e saída do capital, ou seja, quem joga ali, de uma certa maneira, depois acaba comprando uma camisa de um time, acaba investindo em outros produtos e consumindo também as marcas que são disponibilizadas nos games, né, Pedro? Era isso que eu te ia perguntar. Portanto, de alguma forma, pelo menos eu não sou um grande jogador de FIFA ou de PES, não, não são jogos que eu jogo muito, mas tenho a ideia de que à volta do campo, quando os jogadores estão a jogar, que têm patrocínios, ou seja, os jogos são patrocinados, têm sponsors, e agora com esta situação toda, pode até ser um nicho de negócio a desenvolver ainda mais por parte dos produtores dos videogames, de promoverem mais a sponsorização dos jogos através da visibilidade maior que os jogos agora vão ter, porque as próprias televisões neste momento estão sem conteúdo atual, não é? Estão a recorrer aos jogos que têm no histórico da gravação e não têm conteúdo atual, conteúdo fresco, não há jogos tirando a Liga da Bielorrússia, segundo se não me falha a informação, é a única liga ainda em atividade, portanto não há jogos a acontecer no momento, portanto pode ser de facto até para as próprias televisões e outras plataformas uma saída, não é? Sim, sem sombra de dúvidas. É um dos caminhos até que as coisas se normalizem, né? E assim, sendo bastante otimista, a gente quer que daqui a 2, 3, 4 semanas as coisas retornem ao normal. Mas sendo um pouco pessimista, né? Alguns epidemiologistas com muita experiência ao redor do mundo acabam estimando que pode-se durar aí pelo menos uns 6 meses. Então, em 6 meses, teremos aí novamente o inverno, né? Na Europa e assim, seria o momento de que as ligas voltariam a funcionar de uma maneira normal, né? Mas enquanto isso, a gente precisa realmente de conteúdo e precisa se reinventar. Né? Claro. E dentro dessa
nova proposta de reinvenção, né? Eu cito alguns exemplos, né? Recentemente eu vi agora uma maratona dentro de casa. Corro uma maratona dentro de casa. E aí você é sério, se você entrar aí, é até aqui da região mesmo, né? O Dubai Sport Council, né, que seria como fosse a Secretaria de Esportes de Dubai, ela. Ao Ministério do Desporto do Dubai, isto em português, em português de Portugal. Porque no Brasil, quando a gente fala em ministério, a gente fala em nível nacional, né? Mas e a secretaria seria em nível de cidade, de estado, né? Mas enfim, o órgão representativo de Dubai desafiou os moradores a correr uma maratona dentro de casa. E tem inscrição para isso, né? Existe uma promoção. A grande discussão que eu tive com os meus alunos essa semana é como é que vai se conferir as distâncias que as pessoas realmente estão correndo, né? Porque se você morar numa casa grande, ok, você consegue dimensionar, vai ali com o telefone, tem uns programas, uns apps que você vai lá e mapeia em volta da casa, pode correr, vai dar não sei quantos metros. Mas se você mora numa casa pequena, como aqui eu moro aqui, se você correr, você cai pela janela. Infelizmente, a casa é pequena e não dá, né? Eu falei, vou ter que fazer exercício correndo do banheiro para a sala, da sala para o banheiro. Mas, enfim, é uma nova forma. Né? Outra questão que as pessoas estão fazendo são os desafios, né? Os desafios de jogos, né? Então, jogo com embaixadinha com papel higiênico, jogo de contas abdominais, a pessoa consegue fazer, o ciclismo dentro de casa, o pessoal deita, ficou na posição de decúbito ventral, ou seja, com a barriga para cima, e pega uma bicicleta de verdade e fica pedalando a bicicleta de cabeça para baixo. Tem diversos desafios e aulas particulares ao dar de montão por personagens training ao redor do mundo. Né? Então, assim, iniciativas estão surgindo, algumas são plausíveis e fáceis de se realizar, mas outras realmente são um pouco complicadas, né? Com essa questão da maratona. Pedro, Claro, claro, isto é preciso criatividade. Nesta altura é preciso criatividade, não há outra hipótese, né? Não estamos a viver tempos normais, portanto, pronto, vai ser preciso criatividade para passar este tempo. Pedro, e até hoje seria o meu dia de folga, né? No meu trabalho, mas estamos aqui trabalhando, e aí a minha família me perguntou assim: o que vamos fazer na folga, né? No dia de folga. Eu falei, o dia de folga tem que ser uma coisa diferente, né? Então vamos fazer um passeio, vamos no museu. Está tudo fechado, vamos fazer um museu virtual. Né? Vamos lá pegar uma exposição virtual aí. Tem várias exposições virtuais pelo mundo, mas falando do nosso tema que é o futebol, vale a pena aí uma visita ao Museu do Futebol do Estado de São Paulo. Tem uma exposição virtual aberta e em relação às mulheres, né? E mais uma vez aí o destaque das mulheres tem lá a apresentação da primeira árbitra de futebol, ainda na década de 70, a Michael Jackson, que era uma jogadora bem famosa no Brasil, a questão da própria Marta, né, o caminho que a Marta criou, e outros elementos, né, falando da questão do jogo e do povo, como é que o futebol se tornou tão popular e por que o futebol feminino ainda se encontra em desenvolvimento, e diversos outros itens do Museu do Futebol que vale a pena visitar e conhecer. Sim, sim, pode ser uma sugestão interessante, para além daquelas que já fomos dizendo na semana passada, dos documentários da Netflix, é uma sugestão também que pode ser interessante, é assistir a isso. Outra coisa que eu também tenho feito nos últimos dias é revisitar equipas históricas como o Brasil de 70, o Brasil de 82, o Brasil de 94, essas equipas que não só tiveram sucesso, mas que
também jogavam bem, e também tenho passado por aí no YouTube, reviver esses momentos. O Brasil de 70 eu ainda nem sequer existia, o de 82 era muito pequeno, só me lembro mais tarde, mas é sempre bom voltar a ver Sócrates, Falcão, Zico, antes disso Jairzinho, Pelé, obviamente, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto, jogadores fantásticos que marcaram as gerações do futebol brasileiro, e que está tudo disponível no YouTube também, é grátis, é só aceder, procurar Brasil de 82, Brasil de 70, e passa-se ali uma boa meia hora a ver jogadas que são extraordinárias e que ficam na história do futebol, Não, acho eu. fantástico. Essa sugestão é uma das brilhantes jogadas para esse momento que estamos aí confinados, principalmente para quem não teve a oportunidade de ver Pelé jogando, Rivelino, né, Garrincha, Sócrates. Acho que vale a pena assistir também, né, a trilogia do tricampeonato de futebol, né, como é que o Brasil e por que o Brasil começou a se destacar tanto no futebol, né? Isso é algo interessante que muitas pessoas não sabem o porquê, qual o apoio que se teve, né, na época e qual eram as intenções de governo em se promover o futebol. E só dá para se descobrir isso a partir do momento que você começa a conhecer a história. Né? E assim, mais do que conhecer a história, a gente vai trazer nos próximos episódios alguns debates em relação de como o futebol foi usado como uma ferramenta política, mas também como o futebol foi usado para entreter o povo. Mas interessante, enquanto isso, é conhecer os ídolos, né? Porque na hora que a gente estiver falando aqui, debatendo, você realmente, na hora que ele falar do Garrincha e falar das pernas tortas, você vai imediatamente fazer aquela conexão com os brilhantes dribles que ele fazia, que quando ele ia, parecia que já estava voltando, e aí deixava sempre os adversários confusos para marcação e para tentar defender dos possíveis ataques em que ele se envolvia, Pedrão. É verdade, é verdade. E relativamente a 70, é engraçado que há 3 lances marcantes do Brasil de 1970, os 3 protagonizados pelo Pelé. Curiosamente, são 3 lances em que não dá golo, Exato, nenhum dos é 3 dá golo. interessante. Mas são três lances que ficam na história do futebol. Eu não sei se a ordem é esta, mas é um jogo, eu creio que é contra a Checoslováquia, em que o Brasil inicia um contra-ataque e o Pelé está antes do meio-campo e vê que o goleiro está adiantado da baliza e lança um chapéu brutal que vai quase perfeito à baliza, mas passa uns centímetros ao lado do poste. Outra situação, eu creio que é com o Uruguai, volta a ser o Pelé, há um lançamento para o Pelé, o guarda-redes, neste caso o goleiro, sai fora da baliza, à entrada da área, e o Pelé deixa passar a bola, o guarda-redes não a apanha, e vai buscar a bola pelo outro lado e remata cruzado para a baliza, e mais uma vez a bola sai uns centímetros ao lado do poste. E finalmente, para mim o lance talvez mais espetacular, é uma jogada contra a Itália, julgo eu, contra a Inglaterra. O Jairzinho pelo lado direito vai à linha, faz um cruzamento à moda antiga, mesmo à extremo, faz um cruzamento em cima da linha de fundo para o Pelé ao segundo poste, e o Pelé cabeceia de cima para baixo, como mandam as regras, e o Gordon Banks, o guarda-redes na altura da Inglaterra, faz uma defesa impossível, porque o Pelé cabeceou de cima para baixo e com muita força, como ele cabeceava bem, e o Gordon Banks lança-se e defende. Eu penso que ele defende a bola com a barriga, porque o lance todo ele é espetacular. São 3 lances que quem ainda não viu aconselho a ir ver, porque são 3 lances espetaculares. Não, é fantástico, é fantástico. Chega, durante a tua descrição aí, eu me arrancava sorrisos da cara aqui, porque os lances são brilhantes e, como eu falei, ficam na tua cabeça ali eternizados, né, Pedro? Então, E são demonstrativos do gênio que foi Pelé, não é?
porque nós não conseguimos, pronto, Dimensionar, não não dá para temos. dimensionar porque era uma outra época, né? Muita gente ainda insiste naquele, eu vou chamar de estúpido, porque é estúpida a comparação, não se pode comparar diferentes épocas com diferentes jogadores, né? Mas muita gente estupidamente insiste em querer comparar Pelé com Maradona, são dois ídolos, dois gênios da bola, são dois atletas com personalidades e genialidades totalmente diferentes, mas ingenuamente as pessoas insistem em comparar. Mas não se pode comparar banana com maçã, e são duas frutas maravilhosas, Pedro. Exato, exato. E o Pelé tinha tudo lá. O Pelé tinha inteligência, tinha uma visão de 360. Ele percebia claramente onde estava toda a gente, onde estava a bola, onde estavam os adversários. Ele era maioritariamente destro, mas também chutava bem de pé esquerdo sem problemas, cabeceava, tinha força, tinha velocidade, tinha drible, tinha finalização. Portanto, era um jogador extremamente completo. E naquela altura é uma altura em que, se por um lado se pode dizer, ok, que as defesas seriam mais frágeis, mas também os campos e a tecnologia e o treino não tinha nada a ver com as condições que existem hoje. E o Pelé foi um jogador de facto excepcional, foi um gênio, como tu disseste, eu também concordo, foi um jogador excepcional. A maneira como ele muitas vezes resolvia os lances não era previsível, principalmente eu acho que aquela situação da tentativa de chapéu antes do meio campo contra a Checoslováquia, eu acho que 99% dos jogadores ia tentar sair com a bola, até porque o Brasil estava a ser em contra-ataque e não sei se estava com vantagem numérica, não consigo ver nas imagens, mas teria alguma vantagem em ser em contra-ataque, mas ele, gênio como era, viu a baliza acima de tudo, não é? Que é o objetivo, e atirou logo dali e não fez golo por uns meros centímetros, seria um golo de placa, e assim não é um golo de placa, mas é um lance de placa que acho que fica sempre na memória. Sem sombra de dúvidas, Pedro. E vale então aí também mais uma dica de filme, né? É o próprio filme do Pelé, né? O filme que está disponível na Netflix. Eu acho que eu vou cobrar um patrocínio aí da Netflix, né? Toda semana a gente tem falado do nome da Netflix, mas está disponível na Netflix. É um filme sobre a história de vida do Pelé, né? E como foi duro, né? Também todo mundo acha que o fato dele jogar bem, que foi fácil para ele chegar onde chegou, não foi fácil. Né? A gente costuma brincar sempre e falar que não existe sucesso, né, sem esforço e sem dedicação intensiva. Né? Curiosamente, Léo, o filme, eu já vi o filme, ainda não consegui ver até o fim, mas já vi até metade, e o início do gosto do Pelé pelo futebol e aquela ideia dele se tornar um jogador e de ganhar coisas para o Brasil, curiosamente começa num momento traumático para o Brasil, que foi o chamado Maracanaço, não é? A derrota com o Uruguai 2-0 em 1950, quando o Brasil organizou pela primeira vez o Mundial de Futebol, e foi a partir daí, pelo menos segundo aquilo que aparece no filme, não sei se isso corresponde exatamente àquilo que foi a realidade, mas é o que está retratado no filme. O Pelé ali faz uma jura que vai conseguir ser jogador de futebol e vai conseguir ganhar coisas para o Brasil, porque viu o pai a chorar como nunca tinha visto na vida dele, e aquilo marcou. Quiçá outro momento traumático mais tarde, em 2014, dos 7-1 com a Alemanha, também não poderão, daqui a uns anos, dar ao Brasil um outro gênio como o Pelé, que também consiga conquistar 3 campeonatos do mundo como fez o Pelé, não é, Léo? Como dizem os árabes, inshallah, né? Tomara que sim, a gente espera. Porque quando fala do 7-1 dói até hoje, né? Dói bastante, mas sem sombra de dúvidas é uma grande oportunidade para mexer aí com o brio de futuros craques e ser um grande motivo de inspiração para que se possa desenvolver um trabalho de promoção de talentos e fazer com que o alvo, né, o objetivo final seja atingido. Pedrão, vamos pegar o nosso voo e seguir agora para Portugal, falar aí sobre o impasse
ao futuro. Como é que está isso aí, Pedro? Está num impasse. Portanto, a decisão da Federação, ao momento que estamos a gravar o podcast, é suspender os campeonatos jovens, portanto, as camadas jovens, tudo o que é a estrutura de formação, todas as competições foram canceladas, foram suspensas, portanto, não vai haver mais futebol esta época a esse nível, pelo menos. Agora, a grande expectativa prende-se com os campeonatos nacionais, nomeadamente com o Campeonato de Portugal, que é o terceiro escalão neste caso, com a segunda liga, que já é um campeonato dito profissional, e também com a própria primeira liga, obviamente. O que é que vai ser feito a esse nível? Eu creio que a Federação Portuguesa também está um pouco à espera daquilo que serão as indicações da UEFA, e eventualmente também da própria FIFA. Já saíram algumas medidas a semana passada, com várias situações, nomeadamente, por exemplo, o prolongamento de contratos que possam eventualmente terminar agora em junho. Agora vamos ver se isso vai para a frente ou não. Porque estas coisas, obviamente, neste momento é difícil prever o que possa vir a acontecer, por muito que a Federação e que a UEFA e que a FIFA possam tentar prever, há muito ainda de imprevisível pela frente, e de forma que eu creio que temos que de alguma forma aguardar também para ver o que é que poderá ser o desenrolar dos acontecimentos a nível do voltar a vida ao normal, o que quer que normal possa dizer daqui para a frente, não é? Que não sabemos, mas a grande expectativa neste momento é essa: os clubes não poderão fazer muito mais do que ir preparando uma eventual próxima época, não se sabendo exatamente quando é que essa próxima época pode começar. A minha opinião pessoal é que se devia dar por terminados todos os campeonatos neste momento, portanto, porque isso seria uma decisão já, e isso daria a hipótese de se começar a perspectivar a possibilidade da próxima época começar, como é normal, todas as épocas começarem a 1 de julho. Obviamente que também isso não é certo, mas pelo menos seria a partida mais fácil de prever e mais fácil de organizar a partir daí, porque eu temo que se tentar continuar com os atuais campeonatos assim que possível, se possa não só mexer com a estrutura desta época, que de alguma forma já está mexida e não há hipótese quanto a isso, como também se possa de alguma forma mexer com a próxima época. E a próxima época, neste momento, não pode ser salva. Esta época já está irremediavelmente mexida, aconteça o que acontecer, nunca vai ser fácil retomar e finalizar o que está feito até agora. Eu percebo os argumentos de que, obviamente, já muito foi jogado e há muitas coisas em jogo, eu percebo isso perfeitamente, mas o problema é que eu acho que neste momento, eu volto a dizer a minha opinião pessoal, temos que olhar mais para a frente do que para trás e tentar, pelo menos, se de alguma forma, salvar o que poderá vir aí e não tanto aquilo que ficou para trás. Mas pronto, é como te digo, estamos na expectativa por agora. Pedro. E uma pergunta, Pedro. Você tem acompanhado aí como tem se portado os jogadores portugueses nas redes sociais em relação não só aos desafios, mas no Brasil muitos deles estão postando vídeos, né, fazendo atividade física, mostrando que continuam treinando, né? Inclusive vale até a pena mencionar que o Neymar, né, postou um vídeo lá na França em que ele fazia atividade física na praia e a polícia chegou aí na casa dele para verificar se ele estava cumprindo as ordens ou não de se manter isolado durante esse período de lockdown. Né? Como é que tem sido isso em relação aos jogadores, aos futebolistas portugueses, Pedro? Olha, em relação ao Neymar, não sabia. Estás-me a dar uma novidade que eu ainda não sabia dessa ocorrência do Neymar. Não, é a nível dos jogadores portugueses, está-se a seguir um pouco o caminho que se está a seguir por todo lado. Portanto, aqueles jogadores que habitualmente já têm as plataformas das redes sociais mais ativas, postam vídeos dos exercícios que estão a fazer. Há muito por parte da Liga
e da Federação e do próprio Governo a preocupação de ter os jogadores a passar a mensagem para as pessoas ficarem em casa, portanto, para as pessoas não saírem, para as pessoas evitarem ao máximo a saída de casa, portanto, para que quanto mais depressa se conseguir estar em isolamento por o maior período possível de tempo, mais facilmente se poderá mitigar os números da doença neste momento. Portanto, e eu creio que nesse aspecto a mensagem, grosso modo, tem passado. Eu creio que os atletas nesse aspecto estão a fazer uma boa campanha e que está de facto a ajudar a despertar as consciências. Por outro lado, também se vê muito por parte de atletas, treinadores e outras figuras ligadas ao futebol, a tentativa de angariação de fundos para ajudar à compra de material como máscaras, Sim, sim. ventiladores, Teve até luvas, esse tipo de não, coisas. não é português, né, nem é brasileiro, mas joga na Europa, é o Messi, né? Todos nós sabemos, né, jogador argentino. Ele fez uma doação de 1 milhão de euros, né? Dividindo entre 2 hospitais, um hospital na Argentina e um hospital na Catalunha, assim como um treinador espanhol que atua na Liga, na Premier League, também fez uma doação de 1 milhão de euros, né, e ambos uh, estão fazendo uma campanha chamada 1 milhão, né, que seria uma campanha de que as grandes celebridades, não só do futebol, né, mas as grandes celebridades ao redor do mundo, pudessem doar 1 milhão, principalmente para os países mais afetados, né? No caso, a Itália, o Reino Unido e a Espanha. Em Espanha. Em Espanha. Não, em Portugal o Cristiano Ronaldo também fez isso em parceria com o empresário dele, o Jorge Mendes. Também estão a equipar alguns hospitais com material, com ventiladores, com vários tipos de material de emergência médica para acolher às pessoas que possam estar em dificuldades. Pronto, e eu acho que é uma boa atitude da parte do futebol, acho que das pessoas ligadas ao futebol, é uma boa postura. Neste momento toda a ajuda é pouca, não é? Para tentarmos sair disto e é aquela velha máxima, quem pode a quem precisa, não é? E neste momento os jogadores estão-se a mobilizar nesse aspecto, quer seja através de mensagens, quer seja através de angariação de fundos, ou quer seja no caso dos que podem, como é o caso do Cristiano Ronaldo e do Messi, entre outros, a da doação de fundos para que se possa acorrer às vítimas. Eu penso que neste momento é o mais importante, mais do que o futebol em si, é de facto tentar amenizar ao máximo o impacto de tudo isto na vida das pessoas e na saúde das pessoas e depois, pronto, a partir daí entraremos numa outra fase o mais depressa possível, todos desejamos isso seguramente, mas é sim, portanto, voltando à questão das competições em Portugal, portanto, estamos num suspense, não é? À espera de decisões. A mim o que me preocupa pessoalmente, e segundo relatos que tenho lido e ouvido, da possibilidade de alguns jogadores, nomeadamente estrangeiros, estarem a passar dificuldades porque estão sozinhos, porque podem ter tido problemas de salários em atraso, até já pré a situação do vírus, e isso é uma coisa que obviamente me preocupa, porque também eu vivo num país estrangeiro, felizmente eu para já estou bem, mas isso é uma coisa que me preocupa, as pessoas estarem sozinhas fora do seu país, eventualmente com problemas económicos, nesta altura não é uma situação fácil, e espero que nesse sentido o sindicato, creio que já está em campo a tentar fazer um levantamento do que possa estar a passar, e para mim é a situação neste momento mais delicada no que ao futebol diz respeito, porque nem todos têm, infelizmente, as possibilidades de ganharem muito dinheiro com o futebol. Há jogadores que ganham salários muito, muito curtos e que vivem de salário em salário, não é? Como a maioria de todos nós no mundo, e portanto têm alguma dificuldade em ter poupanças que possam agora fazer face a este período de inatividade. Mas vamos seguindo a situação com atenção. Há também jogadores e treinadores portugueses, neste caso, que ficaram também nos países onde estavam a trabalhar, nomeadamente até aqui ao lado na Arábia Saudita, portanto, porque entretanto, obviamente, os voos começaram a parar. Pronto, vamos ver o que é que virá aí nos próximos tempos. Pedro, essa questão dos salários atrasados ou então inadimplência dos clubes,
ou ainda, né, renegociação de salários. Alguns clubes, vendo o momento de crise, já iniciaram a renegociação de salários com os jogadores, no sentido de fazer uma redução, mas não parar com o pagamento, né? Em contrapartida, outros profissionais que não são jogadores, mas que atuam nas comissões técnicas, como massagistas, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, estrategistas e analistas de performance, acabam por sofrer muitas vezes, porque alguns desses profissionais trabalham com base em produtividade, ou seja, baseado no número de partidas em que atuam, e são que os seus salários ou as suas diárias são pagas, e a partir desse momento tem, assim, as diárias suspensas, né? O mesmo acontece com o setor das academias, ou seja, dos ginásios em Portugal, né? Que seriam os professores de educação física ou o personal trainer, né, no caso, que dependem dos clientes para que recebam seus pagamentos ou dependem das atividades normais dos ginásios e que agora estão suspensas. A gente espera que isso possa ser revertido e retornar à rotina o mais breve possível, mas mais uma vez, como a gente falou, não só o futebol, não só o esporte, né, mas toda a intenção de atividade física tem que ser repensada ao redor do mundo. Realmente a gente precisa de inovações e precisa também de pensar em novas estratégias de arrecadação, visto que a gente tende aí a ficar ainda um tempinho nesse estágio de lockdown, né? Nesse estágio de quarentena forçada. Vale lembrar aí, como uma forma de passatempo, né, o jornal The Guardian, no Reino Unido, criou um futebol quiz, né, para as pessoas que falam inglês. É uma possibilidade de se divertir, reconhecendo as imagens dos estádios, reconhecendo os jogadores, os cenários das grandes disputas. Para quem tiver interesse, basta entrar aí no website do The Guardian, www.theguardian.com, barra futebol, em inglês, né, com 2 O's e 2 L's, barra 2020, barra de março. Né? E aí acessar essa diversão que passa a ser aí uma complementação do passatempo. E falando, Pedro, ainda em Portugal, né, a gente sabe que o mercado de apostas em resultados de jogos vem sendo uma crescente na Europa de uma maneira geral, né? E que agora, com essa parada de atividades, fica aí literalmente imobilizado. Mas cabe aí um apelo, né, enquanto jornalista, de que essas instituições também possam ter aí um pouco da sua responsabilidade social e, de uma certa maneira, tentar financiar ou fazer doações para esse período que a gente se encontra, né, diante dos hospitais que realmente vão precisar de apoio financeiro para enfrentar melhor essa crise. Verdade, verdade, Léo. Nesta altura toda a ajuda é pouca e obviamente, como tu disseste e bem, quem também de alguma forma andou até agora a arrecadar receita através do futebol, também não é mal visto que possa de alguma forma devolver algum dessa receita à sociedade no momento destes, até porque também é do interesse dessas próprias casas de apostas que as coisas voltem à normalidade o mais depressa possível, porque eles vivem desse tipo de negócio. Agora, como eu dizia há pouco, anteriormente durante o podcast, quando voltarmos ao normal, o conceito de normal poderá estar Diferenciado. alterado. Eu creio que vai estar alterado e, sinceramente, embora a princípio possa ser complicado para todos nós nos adaptarmos a uma nova realidade, eu creio que a médio e longo prazo o mundo poderá ser um sítio melhor, pelo menos assim eu espero, com as lições que todos possamos tirar disto, nomeadamente também e principalmente, que é o que estamos aqui a falar, do futebol. Eu creio que o futebol estava
hiperdimensionado no que diz respeito às questões financeiras, portanto havia tal como na sociedade haviam grandes desequilíbrios, e eu creio que tudo isto é uma oportunidade para pensar em tudo isto, já que isto aconteceu e já que estamos nesta situação. Tudo o que diz respeito ao futebol, à indústria do futebol e ao que circula e gravita à volta da indústria do futebol, creio que é uma excelente oportunidade para se refletir e para se fazerem as mudanças que se entenderem necessárias, para que daqui para a frente possamos ter clubes e competições com maior saúde financeira, porque a mim faz-me um pouco confusão, mas lá está, isto é mais uma opinião pessoal, também é para isso que cá estamos, que por um lado, por exemplo, as casas de apostas ganham muito dinheiro e às vezes as competições sobre as quais essas casas de apostas estão a fazer, portanto, a sua atividade, têm jogadores que estão com uma pancada de salários em atraso. Portanto, tudo isto eu creio que é uma boa oportunidade de pensarmos É nisto, verdade. Léo. E sem falar do ponto de vista, né, da área de gestão do esporte, recentemente foi publicada uma pesquisa em que fala justamente que empresas que investem em momentos de crise, né, tendem a ter um retorno muito maior no pós-crise, né, porque justamente as pessoas que são afetadas e que recebem um suporte durante esse período de crise, quando voltam às suas vidas normais, às suas atividades normais, jamais esquecem do que receberam, do suporte que tiveram naquele momento que mais precisavam, e por conta disso passam muitas vezes a consumir produtos que não eram da sua natureza usual de consumo, numa forma de retribuição do apoio que tiveram. Né? Então aí acho que mais do que essa perspectiva de identificação acadêmica que teve na detalhação desse artigo que eu pude ter acesso na semana passada, acho que cabe aí quem nos escuta e que tem possibilidade, tem a sua empresa, tem a possibilidade de ajudar, que ajude, né? Não ajude pensando no retorno, né? Mas pensando na questão da solidariedade, do momento que temos que ser mais solidários nesse momento de crise, né, Pedrão? Claro, claro, sem dúvida, Lau, sem dúvida. Olha, relativamente aos Emirados, e estamos quase a terminar, pronto, neste momento, à altura em que gravamos o podcast, os números confirmados nos Emirados são 570, 3 mortes a lamentar e 58 casos já recuperados, cerca de 220 mil testes feitos, é o segundo país do mundo com maior rácio de testes por milhão de habitantes. De forma que, em termos de futebol, tudo continua parado e, à partida, tudo continuará parado, pelo menos até meio de abril. Depois haverá, como já falamos anteriormente, um reavaliar dessa situação, e ver o que é que seguirá, tendo em conta que, segundo os especialistas do desporto, que tenho ouvido nos últimos dias, os jogadores, para voltarem a competir, vão precisar de se preparar durante o mesmo tempo, sensivelmente, que estiveram parados. Ou seja, a cada semana que o jogador esteja parado, vai precisar de uma semana de trabalho antes da competição para voltar à competição. Tanto quando vai o meu conhecimento, pelo menos dos jogadores amigos com os quais vou tendo algum contacto, eles continuam a fazer o seu trabalho em casa, mas obviamente não é a Sim, do mesma trabalho coisa do específico, que né, terão. Pedro? Realmente é bem Claro. diferente, mas uma das coisas que mais preocupam aqui é a questão do clima, né? Que já começa a ficar quente aqui nos Emirados Árabes no mês de abril, né? A gente já está praticamente aí na virada do mês de março para o mês de abril, e já se sente um pouco a chegada do calor, e a questão que fica é nessa prorrogação da continuidade do campeonato, não sabemos até quando os jogadores vão suportar jogar com altas temperaturas, né, com altas situações climáticas.
Sim, eu tenho estado a conversar com alguns deles por WhatsApp e aquilo que lhes digo é que pelo menos até meio de Abril temos que todos esperar, não é? E não há hipótese. Depois a meio de Abril haverá uma decisão, porque tem a questão do calor, como tu referiste bem, porque não vai ser fácil jogar a partir de determinada altura, e ainda em cima disso tem a questão do Ramadão também, porque daqui a menos de um mês já começa o Ramadão, e no Ramadão temos também o extra de não se poder comer nem beber durante as horas de luz solar. Obviamente que nessas horas também não se ia poder jogar de qualquer maneira por causa do calor, portanto significaria que à partida íamos ter jogos às 10 da noite, onde o calor é menor, mas ainda assim é grande, mas a umidade é astronómica, não é? Estamos a falar acima de 80% de umidade muitas vezes, portanto o jogador em esforço quer respirar e está basicamente a respirar água porque não tem grande dose de oxigênio disponível. Mas pronto, é a situação que temos neste momento. E vale lembrar assim, que no último verão, né, às 10 da noite nós tínhamos temperaturas aí na casa dos 42 graus e com 80% de umidade relativa do ar. Ou seja, não era tanto, o calor era alto, sem sombra de dúvidas, mas essa sensação de dificuldade em respirar é realmente algo complicado. Ainda mais se tivermos jogadores que venham adquirir o coronavírus, que aí seriam um outro complicador na questão da própria competição. Pedro. E foi assim o episódio número 25 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Mataruna. E eu sou Pedro Correia. Estaremos na próxima semana. Estamos também disponíveis em várias aplicações de podcast e também na página do Facebook Quarentena da Bola, por Rêmulo Jonatas. Pode enviar então suas perguntas, sugestões e comentários para futeboldasarábias@gmail ou gmail.com. Um forte abraço, até a próxima semana e não deixe aí de fazer contato com a gente. Queremos saber um pouquinho de vocês também, o que vocês estão achando aí desse período de quarentena e do futebol das Arábias. Um abração. É verdade. Abraço, até para a semana a todos. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai.